Fala pessoal, Spider aqui mais uma vez. Nesse vídeo vou apresentar para vocês algumas questões sobre a fisiologia cardiovascular. Se você está estudando, está se preparando para alguma avaliação, quer testar o seu aprendizado, cola comigo que logo após a vinheta você vai acompanhar essas questões e revisar sobre a fisiologia cardiovascular. Bora lá! Muito bem, pessoal. Então, nesse vídeo, nós vamos fazer uma revisão sobre a fisiologia cardiovascular. Eu vou apresentar para vocês 9 questões relacionadas à fisiologia cardiovascular. Vamos falar um pouquinho sobre o funcionamento cardíaco, sobre o funcionamento dos vasos sanguíneos, como isso afeta a nossa pressão arterial e alguns eventos que podem alterar a nossa pressão e como o nosso organismo reage a isso, beleza? Então vamos lá para falar sobre a questão 1. Mas antes de começar a apresentação, gostaria de combinar com vocês o seguinte: eu vou fazer a leitura para vocês, vou dar um tempo aqui no vídeo de uns 3, 4 segundos para você pausar. Você tenta resolver a questão, coloca no comentário sua resposta e depois de 4 segundos eu vou liberar a explicação e aí a gente vai revisando e também comentando a questão, beleza? Vamos lá. Muito bem, então temos aqui a questão 1. Um estudante de 22 anos faz um teste de esforço físico em uma academia de ginástica. Quando termina as atividades propostas, observa a região da musculatura dos membros superiores e inferiores avermelhadas, evidenciando o aumento do fluxo sanguíneo. Então o comando é o seguinte: explique as alterações vasculares evidenciadas. Quais são essas alterações vasculares? Olha só. Aumento de fluxo sanguíneo, então a gente espera o quê? Um aumento da vasculatura, no sentido diâmetro, certo? Então nós vamos ter aqui um aumento do diâmetro vascular, uma vasodilatação. Então, como ocorreu essa vasodilatação? Bom, gente, essa aqui é uma questão, até costumo brincar com meus alunos, né? Isso aqui é o famoso pump que a gente tem na academia. Às vezes você vai ali, faz uma atividade física e aí algum tempo depois você já tem ali um inchaço, digamos assim, daquele grupo muscular e é o que nós chamamos de pump, certo? Então por que isso acontece? Muitas vezes nesse tipo de questão, alguns estudantes pensam que está relacionado a controle autonômico, na verdade, da circulação, quando na verdade basta entender sobre os mecanismos intrínsecos que a gente vai ter aí da regulação vascular no local onde houve o esforço físico. Então, basicamente, isso tem a ver com o metabolismo celular e o seu efeito sobre os vasos sanguíneos. Eu vou tirar aqui o meu rostinho lindo para facilitar e não atrapalhar também a apresentação, beleza? Então, gente, a gente tem aqui uma situação onde você vê aqui a demanda de um grupamento muscular por esforço. No caso aqui, estou mostrando na academia, né? um exemplo de um grupo muscular sendo bastante exigido. E aí esse grupo muscular vai ter uma vasodilatação local, que é o que aconteceu aí no caso do problema. O que explica isso, gente? Como eu já tinha mencionado, é o aumento metabólico que vai acontecer no tecido. Basicamente, quando você tem um aumento metabólico no tecido, você tem um maior consumo de oxigênio para uma maior geração de ATP, de energia, para essa célula usar essa energia exatamente na contração muscular. Então, o que acontece com esse aumento metabólico do tecido? As suas células em demanda de oxigênio aumentada acabam liberando produtos da degradação, ou melhor dizendo, da metabolização desse oxigênio, como por exemplo o ATP, que vai ser quebrado em ADP. Você vai ter um aumento da produção de gás carbônico, você pode chegar a ter também a produção de íons hidrogênio, produtos que vão estar relacionados aí ao consumo de energia na célula. Então você tem como efeito a liberação de essas substâncias, né, que são vasodilatadores. Com isso, as arteríolas vão dilatar. Havendo a dilatação arteriolar, a gente já sabe que isso diminui a resistência vascular e isso aumenta o fluxo sanguíneo, gerando mais fluxo sanguíneo no local. Com isso, mais suprimentos, mais oxigênio e nutrientes vão chegar no tecido para que ele possa continuar exercendo aí a sua atividade, no caso aqui a musculação.
beleza? Então, a gente pode até aprofundar um pouco mais aqui, tem um quadrinho aqui do livro do Silverton, Fisiologia Humana, uma abordagem integrada, onde tem várias substâncias que afetam aí a atividade desses vasos sanguíneos. E aí vamos focar aqui só na parte de vasodilatação, onde eu vou chamar a atenção aqui, ó, para esses mediadores aqui, por exemplo, que se associam ao aumento do metabolismo celular. Quando a gente tem um aumento do metabolismo celular, nós vamos ter uma redução da quantidade de oxigênio, um aumento de gás carbônico, um aumento da produção de íons H+, isso pode estar relacionado, por exemplo, com a produção de ácido lático, o aumento do potássio também. Então, são todos esses fatores que estão relacionados ao quadro onde você tem aí um aumento metabólico. Caso essas células ainda entrem em um desgaste intenso, onde você tem até a ocorrência de hipóxia, a gente pode ter a presença da adenosina. A adenosina, bem como esses outros mediadores, também contribuem para o aumento do fluxo sanguíneo local. Bom, então acho que assim a gente explica como ocorreram essas alterações vasculares. Basicamente, as células em alta atividade metabólica liberam esses mediadores, potássio, gás carbônico, íons H+, que tem poder vasodilatador local. Então, essa vasodilatação ela ocorre localmente, onde a demanda metabólica está aumentada. Beleza? Bora para a questão 2, então? Bom, então para a questão 2, a gente basicamente tem o mesmo caso clínico da questão anterior, mas eu transformei ela aqui numa questão de asserção-razão, que são aquelas questões onde a gente tem duas afirmações e a gente analisa a relação de causa e efeito entre elas. Então vamos lá. Um estudante de 22 anos faz um teste de esforço físico em uma academia de ginástica. Quando termina as atividades propostas, observa a região da musculatura dos membros superiores e inferiores avermelhadas e observa sua respiração ofegante. Então aqui a gente adicionou essa informação sobre a respiração. Sobre o caso, avalie as assertivas a seguir e a relação proposta entre elas. A afirmação número 1. O aumento do fluxo sanguíneo nos membros se relaciona à liberação local de moléculas oriundas do aumento da demanda metabólica muscular, como o CO2, o gás carbônico, a adenosina, o potássio e o H+, hidrogênio. Por quê? Aí vemos a segunda afirmação. A produção aumentada de ácidos durante o teste gerou estímulos para a elevação da frequência respiratória. Antes, primeiro, nesse tipo de questão, a dica é: avalie separadamente as duas afirmações, defina se elas são verdadeiras ou falsas. Caso as duas sejam verdadeiras, você vai tentar relacionar se elas têm uma relação de causa e efeito. No caso, como eu falo por que entre elas, a afirmação 2 tem que ser causa da afirmação 1, ok? Então as respostas elas são meio que padrão. Olha só, conclui-se que 1 e 2 são verdadeiras e 2 é uma justificativa correta de 1. 1 e 2 são verdadeiras e 2 não é uma justificativa correta de 1. 1 é verdadeira e 2 é falsa. 1 é falsa e 2 é verdadeira. 1 e 2 são falsas. Bom, como essa questão é a mesma da anterior, eu não vou demandar o mesmo tempo para a explicação. A gente já sabe o que aconteceu no caso do estudante. Então, vamos direto para a aferição aqui. A gente sabe, então, que a afirmação ela é verdadeira, certo? Você tem aumento do fluxo sanguíneo nos membros com a liberação de moléculas oriundas do aumento de demanda metabólica, como, por exemplo, gás carbônico, adenosina, potássio, H+. Isso é verdadeiro. Na segunda afirmação, se diz: a produção aumentada de ácidos durante o teste gerou estímulos para a elevação da frequência respiratória. Quando a gente avalia a fisiologia da respiração, a gente sabe que o aumento da acidez sanguínea é um dos estímulos para, lá no centro de controle respiratório, o aumento da frequência de disparos para o diafragma, e os músculos da inspiração aumentarem também a sua frequência de contrações. Então, isso aumenta a frequência respiratória também. Então, a acidez no sangue acaba também normalmente associada a esforço físico, o aumento metabólico. O aumento da demanda metabólica acaba elevando a frequência respiratória. Então, a gente pode dizer que as duas afirmações são verdadeiras. Se as duas são verdadeiras, a gente precisa saber se elas têm relação de causa e efeito. E está bem claro aqui, gente, que não existe relação de causa e efeito. Na prática, se você tiver um aumento da frequência respiratória, isso não vai causar o aumento do fluxo sanguíneo.
Então, por isso, a resposta correta vai acabar sendo mesmo a letra B. 1 e 2 são verdadeiras e 2 não é uma justificativa correta de 1. Então, casinho mesmo semelhante ao que a gente viu na outra questão. Bom, pessoal, voltei aqui para lembrar vocês de dar o like no vídeo. Se você gostou das questões, se você acertou, se você aprendeu, compartilha com os amigos, com os colegas, para ajudá-los também na revisão. Isso vai me ajudar bastante e é bom que eu tenha um feedback aí sobre esse tipo de vídeo. Se vocês gostam mais também de vídeos de revisão, vou tentar trazê-los com mais frequência para o canal, beleza? E é claro, não se esqueça de inscrever e ativar o sininho, porque assim, quando vocês receberem a notificação, já podem acessar o vídeo mais rapidamente ou saber que tem vídeo novo no canal sobre um tema que vocês gostariam de assistir. Beleza? Então vamos lá para a questão número 3. JBS, sexo feminino, 36 anos, cirurgião dentista, entra no pronto atendimento hospitalar com seu filho PBS nos braços, aparentemente desmaiado, solicitando urgência no atendimento. Alega que o filho passa por uma reação anafilática com uma súbita hipotensão arterial. A equipe médica acolhe a criança, fazendo os procedimentos de urgência e administram epinefrina. A avaliação clínica inicial indicou pressão arterial de 80 por 60 mm de mercúrio e frequência cardíaca de 140 batimentos por minuto e grande dificuldade respiratória. Após alguns minutos, a criança abre os olhos, chora, apresentando o rosto edemaciado e a pele com rubor. A respiração está nitidamente melhor e a pressão arterial atinge 90 por 70 mm de mercúrio. Sobre o caso, avalie as assertivas a seguir e a relação proposta entre elas. Então, é mais uma questão daquele perfil da questão 2. Então, tem um caso aí de uma criança com uma reação anafilática. A gente pode observar pelos dados que a criança, olha só, ela tem uma pressão arterial baixa, a frequência cardíaca está elevada e que depois do tratamento a gente pode observar um aumento aí dessa pressão. Então, vamos ver as afirmações. A medicação agiu na musculatura lisa vascular periférica da criança, promovendo sua contração e aumento da resistência periférica total, ajudando a restabelecer a pressão arterial da criança. Segunda afirmação, a medicação utilizada contribuiu para o aumento da frequência cardíaca e da força de contração das fibras musculares cardíacas, ajudando a restabelecer a pressão arterial da criança. Bom, vamos ver porque uma afirmação fala dos efeitos vasculares e na segunda afirmação sobre os efeitos cardíacos. Então vamos ver. Qual foi a medicação que a gente viu aqui? Epinefrina. Epinefrina também é a famosa adrenalina, certo? Qual o efeito que a adrenalina vai ter nos vasos sanguíneos? Vamos verificar aqui. Tem uma imagem aqui do livrinho do Silverthorne também. Acho que ela é bem didática. Talvez eu vou dar um zoom aqui para ficar melhor de mostrar. Olha só, a gente tem basicamente uma arteríola inervada por um neurônio simpático, onde você tem a liberação da noradrenalina e o receptor alfa lá mantendo o que a gente chama de tônus vascular. Então esse estímulo simpático mantém o tônus vascular. E com a mudança da frequência desse sinal químico, no caso aí do neurônio simpático, você pode desenvolver aí uma vasoconstrição ou uma vasodilatação. Então a gente vê à esquerda, no quadrinho vermelho, que o aumento da liberação de noradrenalina, por exemplo, que seria o efeito da epinefrina, como mostrado lá no caso clínico, faz com que tenhamos aí um aumento dos estímulos e uma vasoconstrição ocorra nesse vaso sanguíneo. Enquanto se eu diminuir a liberação de noradrenalina nesses receptores alfa, nós vamos ter uma vasodilatação ocorrendo neste vaso sanguíneo. Então, basicamente, a gente pode aferir o seguinte: a medicação ajuda na musculatura vascular periférica da criança, promovendo sua contração e aumento da resistência periférica total. Isso é verdadeiro. Afinal de contas, você acaba tendo um aumento da resistência periférica total, uma vez que você teve essa vasoconstrição. Isso vai ajudar a restabelecer a pressão arterial da criança, que foi de fato o que aconteceu. Houve uma melhora da pressão arterial minutos depois da aplicação da epinefrina. Então, a primeira afirmação é verdadeira. Segunda afirmação: a medicação utilizada contribuiu para o aumento da frequência cardíaca e da força de contração das fibras musculares cardíacas, ajudando a restabelecer a pressão arterial da criança. Então, vamos avaliar aí qual o efeito da epinefrina no coração.
leva ao aumento da frequência cardíaca, leva ao aumento da força de contração das fibras musculares cardíacas. Então vamos olhar. Então, aqui mais uma figurinha do Silverton. A adrenalina e noradrenalina se ligam a receptores beta-1 cardíacos. E qual o efeito disso? Aqui, basicamente, a gente vai ver aqui, ó, efeitos sobre canais de cálcio dependentes de voltagem. Isso vai aumentar o tempo de abertura desses canais. Com isso, entra mais cálcio a partir do líquido extracelular. Qual o efeito disso? Se entra mais cálcio, você tem um aumento no armazenamento de cálcio no retículo sarcoplasmático, um aumento da liberação de cálcio para funcionar sobre as fibras do citoesqueleto, no caso a actina e miosina, que vão acabar contraindo com mais vigor, com mais força. Da mesma forma, você também, outro mecanismo aqui vai ser o aumento da bomba de cálcio no retículo sarcoplasmático. Isso faz com que o cálcio seja removido mais rapidamente do citosol. Isso vai encurtar o tempo que a troponina está ligada ao cálcio e, naturalmente, o tempo de ligação de actina e miosina. Com isso, a contração e o relaxamento vão acontecer num tempo mais curto e isso aumenta a frequência cardíaca. Então, o efeito da adrenalina, da noradrenalina, a epinefrina, é aumentar a força de contração e a velocidade da contração, que culmina com o aumento de frequência cardíaca. Beleza? Então a gente tem que a 1 é verdadeira e a gente tem que a segunda também é verdadeira. Se elas são verdadeiras, precisamos verificar a relação de causa e efeito. Será que a afirmação 2 causa a 1? A gente pode analisar aqui e verificar que não tem relação de causalidade também. O aumento da força de contração cardíaca e da frequência cardíaca não faz com que ocorra uma vasoconstrição e aumento da resistência periférica total. São fatores que agem isoladamente, mas que juntamente contribuem para restabelecer a pressão arterial da criança. Então, o gabarito é a letra B. Então, vamos para mais uma questão. PPS, sexo feminino, 64 anos, ao se levantar da cadeira, passa da posição de decúbito dorsal para a posição em pé. Segundos depois, se senta, queixando-se de tontura e percebe um aumento da frequência cardíaca. Então, o comando aí, uma questão aberta, explica a alteração da frequência cardíaca. Uma questão bem simples, ela basicamente fala de um processo chamado de hipotensão ortostática ou hipotensão postural. Isso está relacionado à posição do corpo, como o nome sugere, e isso provoca uma hipotensão. Então, nessa imagem aqui, ela é bem clássica para explicar. Nós temos aqui, talvez a PPS, nossa personagem, quando ela se levanta, dá aquela tontura, por levantar-se, talvez subitamente. Isso é mais comum nos idosos, mas às vezes até os jovens, quando levantam, às vezes estão deitados, levanta rapidamente aí da cama, de um sofá, tem essa sensação, às vezes, de tontura, ou percebe esse aumento de frequência cardíaca. Por que isso acontece, gente? A gente tem que lembrar como funciona o retorno venoso, para a gente poder explicar isso daí, e os mecanismos também que regulam a função cardíaca. Quando a gente está deitado, pessoal, o sangue ele fica distribuído de forma mais homogênea no nosso corpo, por causa do efeito da gravidade, que vai puxando tudo para baixo. Quando a gente se levanta, a gente muda um pouco essa perspectiva. Então, o que acontece? Quando a gente fica em pé, a gravidade vai tender a aumentar a sua força sobre o sangue. E aí há uma tendência de uma dificuldade maior do sangue subir a coluna aqui do nosso corpo. E a subida do sangue é o que nós chamamos de retorno venoso. Então fica mais difícil do sangue voltar para o coração a partir dos pés. Basicamente, então, imagine que você tem uma garrafa, e com essa garrafa na mão, se você põe ela deitada, a água nela está distribuída de um jeito. Se você põe ela em pé, ela vai se distribuir de outro jeito, de forma que ela bota mais pressão na base da garrafa. No nosso caso, seriam os nossos pés. Aqui a gente pode lembrar também que o retorno venoso, ele precisa muitas vezes também da ajuda aí da musculatura da panturrilha. Esses músculos eles acabam contraindo aqui, ao caminhar, por exemplo, e isso pressiona as nossas veias, e essas veias vão então conduzir, com a ajuda das válvulas, conduzir o sangue até o coração. Então é importante a gente ter essa perspectiva de que o retorno venoso depende de gravidade, depende também da ação da musculatura dos membros inferiores.
O que isso tem a ver com o que acontece no coração? É porque a gente tem que lembrar do mecanismo de Frank-Starling, que diz basicamente o seguinte: a quantidade de sangue que a gente tem voltando para o coração, ou seja, o retorno venoso, vai corresponder à quantidade de sangue que o coração ejeta, ou seja, o débito cardíaco. Lembra sempre, débito cardíaco vai ser igual ao retorno venoso, ok? Isso meio que é representado no mecanismo de Frank-Starling. Aqui a gente vê que se o retorno venoso fica difícil, então ele diminui. A quantidade de sangue que volta para o coração diminui. Se a quantidade de sangue que volta para o coração, o retorno venoso diminui. Se o retorno venoso diminui, o débito cardíaco vai diminuir. Ou seja, a quantidade de sangue por minuto que o coração vai ejetar vai ser menor. E se tem menos sangue entrando ali na artéria aorta, por exemplo, você vai ter também uma redução da pressão sobre a artéria aorta. E aí a gente vai ter a detecção dessa alteração da pressão sobre os receptores carotídeos, os receptores aórticos, nós chamamos de barorreceptores. Esses barorreceptores, né, que ficam localizados na região da artéria aorta e artéria carótida, vão mandar um sinal para o bulbo, no tronco encefálico, informando que a pressão está caindo. E aí lá no bulbo, o Centro de Controle Cardiovascular vai ativar o sistema nervoso autônomo simpático, que vai trazer uma resposta reflexa para o coração com a liberação de noradrenalina. A gente já viu qual é o efeito da noradrenalina no coração. O aumento da força de contração e também a frequência cardíaca. E é isso que a PPS aqui sentiu, um aumento da frequência cardíaca devido a essa mudança de posição ficando em pé. Tem até um esqueminha aqui do livro do Silverton também que a gente pode explorar para discutir esse assunto. Então olha só, aqui a gente tem uma redução da pressão sanguínea quando você fica em pé. Isso ocorre devido à redução do retorno venoso, uma redução da pressão arterial devido à redução do débito cardíaco. Isso diminui os disparos dos barorreceptores das artérias carótidas e aorta que vão enviar lá para o centro de controle cardiovascular no bulbo. O que o bulbo reage? Ele aumenta a frequência de disparos da atividade simpática, aumento da liberação de noradrenalina. Os efeitos vão ser nos vasos, ou seja, causando uma vasoconstrição de arteríolas e veias, vão ter efeito nos ventrículos, aumentando a força de contração, e no nó sinoatrial, aumentando a frequência cardíaca. Se somar todos esses efeitos aqui que a gente tem na atividade simpática, nós vamos ter um aumento de resistência periférica total somado ao aumento do débito cardíaco para restabelecer essa pressão arterial, e essa sensação de tontura, por exemplo, acaba desaparecendo. Quando a pressão aumenta, volta ao normal, e aí a gente tem uma espécie de feedback, né, junto aqui aos barorreceptores, inibindo esse aumento de frequência cardíaca posteriormente. Outro efeito que o centro de controle cardiovascular vai fazer, além de aumentar a atividade simpática, é reduzir a atividade parasimpática. Isso vai permitir que o nó sinoatrial aumente a sua frequência cardíaca também. Beleza? Então tá aí o que explica aí o aumento da frequência cardíaca nos casos de hipotensão ortostática. Uma questão bem frequente aí nos testes. Mais um casinho aí de hipotensão ortostática. Vamos ver? A GC, 69 anos, sexo feminino, ficou muito tempo deitada na cadeira odontológica para fazer um tratamento. O dentista aferiu os sinais vitais enquanto estava deitada. Pressão arterial de 120 por 80 mm de mercúrio e pulso 60 pulsos por minuto. Ao se levantar rapidamente, sentiu-se meio tonta e teve taquicardia. A paciente ficou sentada por 3 minutos até sentir a tontura passar para se levantar novamente. Ao aferir os sinais vitais novamente, a pressão arterial estava em 115 por 80 milímetros de mercúrio. Então a gente tem aqui um casinho muito semelhante, e aí a gente vai fazer duas afirmações ligadas pela palavra porquê. Ao ficar em pé, ocorre uma redução do retorno venoso e, segundo a lei de Frank-Starling, a redução do débito cardíaco e da pressão arterial, provocando o surgimento da lipotimia em pessoas que têm hipotensão ortostática. Por quê? Ao ficar em pé, os barorreceptores percebem a redução da pressão arterial na artéria carótida
E, como resposta reflexa, há aumento da liberação de acetilcolina que ativa receptores muscarínicos no coração, provocando bradicardia. Como eu discuti um caso muito parecido na questão anterior, eu vou agilizar um pouquinho na análise aqui. O que vocês acham que é? Bom, então vamos avaliar. Vou colocar aqui o mesmo esqueminha que tinha lá na outra questão, mas basicamente a questão 1 fala o que foi discutido anteriormente. Ao ficar em pé, de fato, diminui o retorno venoso, isso vai diminuir o débito cardíaco e a pressão arterial. Isso vai levar ao surgimento da lipotimia em pessoas que têm essa hipotensão ortostática, essa sensação de tontura, como foi evidenciado. Isso é verdadeiro. Na 2, ao ficar em pé, os baroreceptores percebem a redução da pressão arterial na artéria carótida. Verdadeiro. E como resposta reflexa, há aumento da liberação de acetilcolina, que ativa receptores muscarínicos no coração, provocando bradicardia. A gente viu no esqueminha lá que não são receptores muscarínicos e nem é acetilcolina. Olha aqui, ó. A gente, na verdade, tem a ativação simpática acontecendo. Então, quais serão os neurotransmissores envolvidos? Norepinefrina e epinefrina, ou noradrenalina e adrenalina. E muito pelo contrário, vai haver redução da acetilcolina e da atividade sobre receptores muscarínicos. Quais receptores vão estar envolvidos aí no coração, por exemplo? Vão ser os receptores beta 1, como a gente viu na outra questão também. Ok? Bom, então com isso a gente pode ver que a segunda afirmação ela não é verdadeira, logo ela é falsa. Portanto, o gabarito da questão vai ser a letra C. A primeira é verdadeira e a segunda é falsa. Muito bem, pessoal, voltei mais uma vez para te lembrar. Não esquece de deixar o like, põe sua resposta aí e me fala, você está indo bem no teste? Quero saber se as questões estão boas também. Estou investindo em questões um pouco mais relacionadas a contextos clínicos para a gente poder dar mais aplicabilidade ao assunto, beleza? Então dá o like, compartilha com os amigos e não se esquece, fique inscrito no canal. Vamos lá! JBG, 65 anos, cardiopata e diabético, comparece à clínica odontológica para que, a pedido do médico, fosse tratado um foco de infecção em sua gengiva. JBG faz uso dos seguintes medicamentos: insulina, propranolol, que é um beta-bloqueador, um diurético, e ácido acetilsalicílico, que é um antiagregador plaquetário, para reduzir a viscosidade do sangue. Sobre o caso, avalie as afirmações a seguir. Então, tem o caso do JBG e a gente tem que comparar aqui essas três afirmações para ver se elas são verdadeiras ou falsas. O propranolol impede a ação de adrenérgicos nos receptores beta-1 cardíacos, levando à redução da frequência e da força de contração cardíacas. Bom, o que a gente pode falar sobre isso? O propranolol ele é um beta-bloqueador. Então, se ele é um antagonista adrenérgico, ele vai, de fato, impedir a ação dos adrenérgicos nos receptores beta-1 do coração. Isso é verdadeiro. Isso vai fazer com que ocorra redução da frequência cardíaca e da força de contração também. A gente já falou nas outras questões do efeito, né, do sistema simpático, da estimulação simpática no coração. Então, se você impede com o beta-bloqueador, você vai ter, de fato, uma redução de frequência e da força de contração cardíaca. Uma vez que é um paciente cardiopata, talvez seja um medicamento usado para ajudar também no seu problema cardíaco. O paciente usa medicamento que ajuda no aumento da volemia, o que levará à redução na pressão arterial e débito cardíaco. Então, o paciente usa medicamento que ajuda no aumento da volemia. A insulina não tem relação com isso, nem o ácido acetilsalicílico. Na verdade, ele usa um diurético. Acho que talvez a questão tenta falar sobre o diurético. Porém, o diurético não aumenta a volemia. A intenção do diurético é reduzir a volemia. Quando você reduz a volemia, você reduz a pressão arterial e o débito cardíaco. Então, faz sentido ele usar um diurético também para auxiliar no controle da pressão arterial. Porém, a gente tem aqui a afirmação falando que aumenta a volemia. Então, essa afirmação ela é falsa. Tá? A primeira é verdadeira, a segunda é falsa. Terceira afirmação, o uso do ácido acetilsalicílico, a famosa aspirina, né?
Favorece a redução da resistência periférica total e redução da força de contração cardíaca. Bom, vamos analisar um pouco isso daqui. Quando eu falei lá sobre o débito cardíaco na questão anterior, a gente tem, basicamente aqui, só lembrando, né, que o volume sistólico, ele influencia o débito cardíaco, de forma que quanto maior o volume, maior o débito. Por isso, o que está errado aqui nessa questão, né, é o aumento da volemia, certo? O diurético ele reduz a volemia, então a intenção é reduzir a pressão, porque vai reduzir o débito. Bom, voltando aqui para essa terceira afirmação, deixa eu apagar para ficar melhor. Ela fala sobre o fluxo sanguíneo. O que a afirmação fala lá? Sobre o ácido acetilsalicílico. Aqui a gente fala que ele é um antiagregador plaquetário que visa reduzir a viscosidade do sangue. Então, ele favorece a redução da resistência periférica total e redução da força de contração cardíaca. Esse esqueminha aqui do Silbert eu acho interessante, porque ele fala do fluxo sanguíneo, que ele tem uma relação com a resistência e do fluxo. E a gente vê aqui, ó, o fluxo aumenta com o inverso da viscosidade. O que isso quer dizer? Quer dizer que quando a viscosidade diminui, o fluxo aumenta. Então, o que afirma lá no terceiro item? O uso do ácido acetilsalicílico favorece a redução da resistência periférica total. Isso é verdade, porque se você está reduzindo a viscosidade do sangue, você também está reduzindo a resistência ao fluxo. Então, o sangue menos viscoso é um sangue que vai permitir mais fluxo e menor resistência. Isso vai ajudar a reduzir também a força de contração cardíaca, tendo que, digamos, o sangue vai estar menos viscoso e isso ajuda no trabalho cardíaco. Então, dessa forma, a afirmação 1 é verdadeira, a afirmação 2 é falsa e a terceira é verdadeira. Portanto, a resposta correta é a letra B. Vamos lá, pessoal. Estamos finalizando. Aqui tem um texto e um gráfico e uma questão aberta. Vamos lá. O coração é, sem dúvida alguma, o músculo mais trabalhador do corpo. Todos os dias gera uma quantidade de energia suficiente para mover um caminhão durante 32 km. Para impelir o sangue até a célula mais remota do corpo, o músculo do ventrículo esquerdo, cujas paredes alcançam uma espessura de 13 mm, precisa gerar uma pressão mínima de 120 mm de mercúrio. Um jato de sangue demora apenas 15 segundos a ir do braço à língua, 13 segundos de uma mão à outra e 2 segundos da coxa ao pé. Por essa ação de extrema importância, ele não pode descansar ao longo de toda a nossa vida. Ainda bem, né? Se o coração parasse de contrair, a gente teria uma parada cardíaca e ia acabar falecendo, não é mesmo? Relacione o texto ao mecanismo de contração muscular evidenciado no gráfico. Então, o que o gráfico mostra para a gente aqui? Tem o potencial de membrana, então basicamente é um gráfico do potencial de membrana do músculo cardíaco. E aí, como que a gente relaciona isso a esse texto sobre a máquina incansável? Gente, isso aqui é bem simples de explicar. Sabe por quê? Se você entende o efeito platô, que é o que ocorre aqui no músculo cardíaco, no potencial de ação do músculo cardíaco, ele vai causar um aumento desse período refratário. Esse período refratário é importante porque nesse momento do potencial de ação, o músculo cardíaco ele não emite um novo potencial de ação. E isso vai permitir com que o ciclo de contração e relaxamento do músculo cardíaco ocorra de forma eficiente, evitando problemas como fadiga, tetania, que ocorre no músculo esquelético. Eu vou colocar aqui um gráfico a título de comparação de como ocorre no músculo esquelético. Olha só, tirei uma imagem do Silverthorne também, onde ele mostra aqui um abalo. O que é um abalo? É um ciclo de contração, né, e relaxamento. Então tem um abalo, e aí você tem 3 abalos aqui que vão levar à contração do músculo. Mas dá para reparar que você tem a tensão aumentando e diminuindo, ou seja, contrai e relaxa. O que acontece na somação? Você tem estímulos muito próximos, não vão permitir que você tenha um relaxamento completo do músculo. Então olha só, que você tem um abalo normal, só que se eu tiver 2 estímulos aqui em tempo muito curto, você contrai e antes de ele terminar de relaxar, ele contrai de novo, ou seja, você tem a somação dos abalos.
você pode fazer isso com vários estímulos, como mostra nesse esquema aqui. E aí você observa o quê? Que vai somando os abalos. Isso aumenta a tensão, a força da contração. Só que com o tempo isso vai ter um limite, certo? Da tensão máxima do seu músculo e o quanto tempo que ele pode manter isso até a energia de fato se esgotar. E aí nós chamamos isso de tetania. Quando ocorre uma tetania completa, você vai ter a condição aí de fadiga acontecendo, e aí o músculo fadigado ele não consegue mais contrair, mesmo após a existência de estímulos para a contração. Então o músculo ele vai ficar fadigado e não vai conseguir contrair. Isso no músculo esquelético. Como o músculo cardíaco, a gente vê na imagem da direita aqui, você tem então o período refratário acontecendo, você vai ter um aumento do tempo para a emissão de um novo potencial de ação, começaria daqui, por exemplo, e aí dá tempo do músculo cardíaco contrair e relaxar, de forma que ele não tenha somação e nem tetania. Por isso, nosso coração não vai ter essa cãibra, por exemplo. Ok? O que causa explica, né, esse potencial platô que a gente tem aqui no músculo cardíaco? Vai ser aquela presença de canais lentos de cálcio durante a fase de repolarização. Durante a fase de repolarização, canais lentos de cálcio vão deixar, digamos, vazar cálcio, enquanto você está tendo a repolarização com a saída de íons potássio. Então vai ficar entrando cálcio e saindo potássio. Então isso vai fazer com que a alteração do potencial de membrana seja bem mínimo nesse período. Até que quando os canais lentos terminam de se fechar, aí basicamente você vai ter somente a saída do potássio e aí você tem a finalização da repolarização da membrana nessa fibra muscular. Beleza? Então assim a gente relaciona o texto ao mecanismo de contração muscular que a gente vê no gráfico. Vamos para a questão 8, a penúltima questão. MVR, 22 anos, deu entrada na emergência de um hospital depois de cortar uma artéria importante em um acidente de motocicleta. Estima-se que ele tenha perdido aproximadamente 700 ml de sangue. Sua pressão arterial é de 90 por 55 milímetros de mercúrio. Já vemos que ele está com a pressão bem baixa, então provavelmente está passando por uma hipotensão causada pela perda maciça de sangue, muito sangue, 700 ml de sangue nesse acidente. Então, explique as alterações na frequência cardíaca, na resistência periférica total e na atividade simpática em resposta à hemorragia. Então, teve hemorragia, perdeu sangue. Como o corpo vai reagir nesse caso? Gente, basicamente é só pensar que o organismo vai tentar restabelecer a pressão arterial. Então, a gente já falou sobre isso nas outras questões, mas aqui tem um esqueminha também que a gente pode aproveitar. Quando você tem uma redução da pressão arterial, a gente vai ter dois mecanismos agindo, aqueles rápidos e os lentos. Quais são os lentos? Os lentos são esses aqui de baixo, refere-se ao efeito dos rins sobre a pressão arterial, enquanto os rápidos estão relacionados ao sistema nervoso simpático. Basicamente, na redução da pressão arterial, você aumenta a atividade simpática. Vamos ver os efeitos sobre o coração, os receptores beta-1, que eles aumentam a frequência cardíaca e a força de contração cardíaca, que combina com o aumento do débito cardíaco. Então, a gente sabe que ocorre qual alteração? Aumento de frequência cardíaca. Você tem a ativação também de adrenoreceptores dos músculos lisos alfa 1. Então, você vai ter uma vasoconstrição. Essa vasoconstrição vai aumentar a resistência periférica total. E isso vai aumentar o retorno venoso, como a gente pode observar aqui. E a atividade simpática, como é mostrado aqui, ela de fato aumenta. Então, tudo isso aumenta em resposta a um processo hemorrágico, beleza? Tudo isso são mecanismos que vão aumentar a pressão arterial. Outra coisa que a atividade simpática faz vai ser ativar receptores beta-1 nos rins para a liberação da renina. Então, aqui a gente já está falando de uma integração dos mecanismos rápidos com lentos. Os mecanismos lentos são aqueles renais. Vamos aproveitar para fazer uma revisão aqui. Olha só, você tem uma redução do fluxo sanguíneo renal quando você tem, então, uma baixa pressão arterial. Isso é um estímulo para a liberação da renina. A renina faz parte do sistema renina-angiotensina-aldosterona. Então, a angiotensina 2 ela tem um alto potencial
de vasoconstrição, por isso ela causa o aumento da resistência periférica total, ajudando a aumentar a pressão arterial. E a angiotensina 2 também estimula a aldosterona, que vai aumentar a retenção de sódio e água nos rins. A aldosterona aumenta a reabsorção de sódio, isso aumenta a reabsorção de água. E se eu aumentar a reabsorção de água, eu aumento o volume sanguíneo e isso aumenta a pressão arterial também, né? Por quê? Porque vai aumentar o retorno venoso, aumentar o débito cardíaco, que aumenta a pressão arterial. A gente tem ainda que a angiotensina 2 também contribui para o aumento da retenção de sódio e água. Então, a angiotensina 2 faz 3 coisas aqui, certo? Aumento de resistência, estimulação da aldosterona e diretamente também o aumento da retenção de sódio, da reabsorção de sódio nos rins, e combina com a reabsorção de água para aumentar o volume sanguíneo e aumentar a pressão arterial. Beleza? Então, com isso a gente revisa também uma situação de hemorragia e como o sistema cardiovascular é regulado nessa situação. Bom, questão 9, a última questão. Uma questão parecida, só que em uma situação laboratorial. É um laboratório de fisiologia cardiovascular, um estudante de medicina isolou a artéria carótida de um animal e estreitou parcialmente o diâmetro dessa artéria, colocando um laço ao redor do vaso. Em resposta ao procedimento do estudante, o que espera-se que vai acontecer? Basicamente, gente, é muito parecido com a questão anterior, porque eu quero saber o que acontece com a atividade simpática, com a resistência periférica total e com o fluxo sanguíneo renal, tá? Então vamos ver o que acontece. Gente, olha só o que ele fez. Ele fez um isolamento da artéria carótida. Então ele estreitou o diâmetro dessa artéria. Isso vai fazer com que você tenha uma redução na bifurcação da carótida, onde é aquele local que nós temos aí os barorreceptores. O que os barorreceptores vão perceber? Eles vão perceber que existe uma redução de pressão arterial porque o fluxo sanguíneo ali diminui. Se reduz a pressão arterial, eles vão notificar, digamos assim, o centro de controle cardiovascular que está tendo uma redução de pressão arterial. E aí como que o organismo vai reagir? Como que o centro de controle cardiovascular vai reagir? Ele aumenta a atividade simpática. Se ele aumenta a atividade simpática, ele aumenta a resistência periférica total. Só que, o que ele vai fazer nos rins? A gente viu lá na questão anterior que ele causa uma vasoconstrição nas artérias renais. Qual o efeito prático disso? Se você tiver uma vasoconstrição nesses vasos renais, isso faz com que ocorra uma estimulação, uma liberação da renina. E isso vai levar aqueles efeitos, né, da renina com a ativação do sistema renina-angiotensina-aldosterona. Então, o fluxo sanguíneo renal vai ser reduzido, como a gente falou na outra questão. Dessa forma, o gabarito dessa questão é a letra B. Muito bem, pessoal. Com isso a gente encerra a nossa revisão. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa o like aí, por favor. E a gente se vê na próxima. Até mais.